Graça e paz, irmãos, amém? Hoje quero compartilhar uma palavra que está em Marcos, no capítulo 11, no versículo 12 em diante. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas a palavra ela vai narrar aqui quando Jesus ele encontra uma figueira cheia de folhas frondosas. Então, como ele estava com fome, ele procura frutos. E quando ele procura esse fruto, a palavra de Deus diz que ele não encontra. Então, Jesus a amaldiçoa no versículo 14, dizendo: nunca mais como alguém fruto de ti. Logo depois, ele já estava se dirigindo ao templo, e lá no templo ele viu comerciantes. Essas pessoas faziam comércio de pombas, vendiam, compravam no templo. Então ele derrubou as mesas, as cadeiras, e aí ele começa a expelir um sermão dizendo que a casa seria chamada casa de oração, mas eles faziam aquilo ali um covil de ladrões. Olha a palavra. Que palavra forte. Lendo essa palavra aqui, primeiramente a gente começa a falar da figueira. Até uns anos atrás eu não entendia por que Jesus amaldiçoou a figueira. Porque não era tempo, a palavra de Deus diz, porque não era tempo de figos, no versículo 13. Então, se não era tempo de figos, por que Jesus amaldiçoou a figueira? E aí a palavra narra isso. Mas eu vou dar uma pesquisada, né? Por quê? A figueira, na verdade, quando ela está com frutos, as folhas, elas indicam isso. Então, a presença das folhas indicam que aquela árvore está com frutos já. E isso, pelo olhar, então, nossa, que folhas lindas, devo ter pensado Jesus. E Jesus foi lá e foi extrair o fruto e não tinha. Isso significa que viver de aparência te leva à ruína. Isso significa que folhas frondosas nem sempre significa frutos. E Jesus abomina isso. A palavra vai dizer aqui, que quando ele viu, ele amaldiçoou a figueira. Ele amaldiçoou a figueira, mas ainda que não era tempo de figos, ela estava mostrando isso diante dos homens. Então, eu consigo trazer para nossa vida hoje que nós não devemos viver de aparência. Não devemos viver de um posicionamento visível apenas, sendo que aquilo dentro de nós não existe, porque a palavra de Deus diz assim, vendo Jesus de longe aquela figueira. Então ele viu de longe aquela figueira. Isso quer dizer que ele nos vê. A palavra de Deus vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os ruins. E também vai dizer que o Senhor vai dar a cada um segundo as suas obras e não segundo a sua aparência. Então aqui nós vemos que o Senhor ele amaldiçoou essa figueira porque ela estava transmitindo algo, ainda que não era tempo. Não seria um milagre se fora do tempo ela tivesse com figos? Seria. Então fora de tempo ninguém esperaria figos dela, porque não era tempo de figos. Mas ela trazia ao olhar de todos que ela tinha frutos, ainda que não fosse tempo. Então, irmãos, que nós possamos ter esse discernimento espiritual para em tudo, não tomarmos para nós uma aparência, porque o Senhor nos vê de longe, amém? A palavra vai dizer de longe, né, no sentido assim, ele nos vê, ainda que esteja longe, mas ele nos vê de perto, porque ele está todo o tempo conosco, amém? Aí a palavra vai dizer aqui também que logo depois o Senhor já está chegando lá no templo e ele começa a tratar com os caras que estavam no templo, né? Sobre a dinâmica ali que estava acontecendo, que não era para ser assim. E aqui nós vemos uma outra aparência, porque por fora é um templo, por dentro é um comércio. Eita glória! Nós vemos a sequência de um momento histórico aqui. São dois momentos, mas o mesmo entendimento. Por fora era templo, mas por dentro era um comércio. A palavra de Deus diz também, olha, vocês são um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Um sepulcro é bonito por fora, mas lá dentro tem podridão.
Vocês estão disturpando o meu templo para que vocês permaneçam por fora bonitos, para atrair pessoas, mas quando chegar aqui dentro, está contaminado, está sujo, está podre. Não tem minha presença, porque essa aqui não é a casa de oração mais, é a casa de covil de ladrões. Olha que forte, mas o Senhor está falando isso para mim, para você. Olha, não seja sepulcro caiado, Sarai, não seja sepulcro caiado, fulano, ciclano, não seja. Porque o Senhor abomina a falsidade, a mentira e o engano. É forte, eu sei que é forte, mas aleluia que o Senhor nos ama e nos ensina nessa manhã. E aí a Bíblia vai dizer aqui que todo mundo ficou pasmo, porque ele chutou as cadeiras, chutou as mesas, soltou os pombos, ele fez tudo isso. E aí a minha amiga na faculdade, ela costumou dizer assim pra mim, assim, Sarai, que eu era muito tranquila, né? Ela fala assim, Sarai, você tem que rodar a baiana. Até Jesus rodou a baiana. Eu, aonde? Ela, no templo, Jesus rodou a baiana lá. Isso significa, né, no ditado popular, que Jesus também tem pulso firme. A palavra vai dizer assim que Deus é amor, né? Vai nos transmitir que ele é amor, mas também é fogo consumidor. E nós nos enganamos que a de eterno Jesus vai ser parceirinho. Porque o juízo vem, o juízo está vindo. Jesus está voltando constantemente para pessoas aí fora, pessoas que falecem. Jesus está voltando para elas, igreja. E nós estamos o quê? Fingindo costume, achando que não é agora, é na próxima geração. Lá, mas Jesus pode voltar para você hoje. Jesus pode voltar para mim hoje, meu irmão. Então nós precisamos estar atentos com as nossas lamparinas cheias de azeite para a espera do noivo, e não podemos mais brincar de ser crentes, brincar de fantasia de ser crente. É o crente camaleão, meu pastor fala, o crente camaleão que na igreja é crente, na rua ele é mundano. É o crente camaleão. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Você não pode ser transformado pelo mundo, você tem que transformar. Então é tempo, meu irmão, minha irmã, de pararmos de brincar de ser crentes, porque o Senhor abomina as vistas frondosas e por dentro está tudo podre. Então que nós clamamos hoje por purificação, por transformação, em nome de Jesus, irmãos. E aí, continuando aqui, a palavra vai dizer que eles estavam indo embora, né? E chegaram, viram a figueira estava morta. E aí os discípulos falaram, caramba, isso é bom mesmo, hein? E aí Jesus diz assim, ó, eu falei pra vocês já, meu irmão, isso aqui na minha conjectura, eu já falei pra tu. Se você crer e você pedir pro meu papi, no meu nome, tudo será feito. E a palavra vai dizer, no 24, por isso vos digo que tudo que pedis orando, crede e recebereis, e tê-lo-eis. Mas, olha como é lindo, Jesus está falando, velho, se você for orar, quando você orar pedindo ao meu Pai, tudo o que você pedir, crendo, você vai receber, você vai ter, amém? Amém, você já pensa glória, aleluia, aqui ó, pulando pra caramba. Mas Jesus aí falando assim, e quando estiveres orando, perdoai. E aí nessa parte que nós nos embananamos, não queremos perdoar. E aí a palavra vai dizer, se tens alguma coisa contra alguém, né? Perdoai, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. A mesma é a espada de dois gumes, irmão. A mesma espada que dá aquilo que pedimos é a mesma espada que corta o nosso ego, porque nós temos que perdoar. E nós esquecemos dessa parte da oração do Pai Nosso, né? Perdoa as medidas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende. Mas nós falamos isso da boca para fora como aparência, novamente. Nós recitamos isso como
uma oração, mas é mais um mantra, porque é a mesma coisa sempre, nunca há mudança em mim e você. Sempre aí, só perdoa as minhas ofensas como perdoa aqueles que me ofendem. Cara, não! Não, tanto que 2017, eu orando, breve testemunho, né? Eu orando e eu buscava o Senhor para que eu pudesse aprender a perdoar, porque eu não sabia perdoar. Na verdade, ainda não sei, ainda tenho um pouco de dificuldade, mas na época assim era impossível. Então eu orava ao Senhor assim, clamando a Ele assim, olha, me ensina a perdoar. E aí eu orava o Pai Nosso no final das minhas orações. E teve uma hora que o Senhor falou assim, olha, né, no meu coração, muda essa oração. Muda essa oração para mim, porque você não perdoa as ofensas daquele que te ofende, nem as dívidas daquele que te deve. Então eu mudei. Senhor, perdoa as minhas dívidas e me ensina a perdoar aqueles que me devem e têm ofendido. Ah, irmãos, desde que eu comecei a orar assim, desde 2017 eu oro dessa forma, como um pedido ao Senhor para que Ele venha e me ensine a perdoar aqueles que me devem e me ofendem. E desde 2017 eu tenho vivido isso. E aí eu lembro que alguns meses, algumas semanas depois, e que eu orava dessa forma, clamava ao Senhor e eu orava dessa forma para encerrar. Eu tinha feito uma aposta com um colega de faculdade e ele me devia 100 conto, né? Na nossa aposta era quem emagrecia mais e eu tinha ganhado. Eram 3 pessoas, uma pessoa me pagou e ele não tinha me pagado. E eu precisava muito de dinheiro porque eu não ganhava bem. E aí eu comia meio zoada, né? Então, tipo assim, eu queria uma graninha pra uma carninha, né? Pra comer uma picanha. E aí ele não me pagou. E eu queria muito cobrar, porque quem me conhece sabe que sou uma pessoa que é de quê? De cobrar. Se você me falou, me prometeu uma coisa, eu vou te cobrar daquilo, né? Uma coisa mais, tipo assim, de palavra. E aí, quando numa noite, né, anterior, que eu tava tomando coragem, que eu decidi que na outra semana, no outro dia eu iria cobrá-lo, eu fui orar. E aí eu senti o Senhor falando comigo, olha, você quer aprender a perdoar? Então perdoa. Simples assim, irmão, simples assim. Simples assim, porque na mesma oração, eu lembrei agora, na mesma oração que eu falava, Senhor, me ensina a perdoar aqueles que me devem e ofendem, era a mesma oração que eu falava, ô Senhor, toca no coração do fulano pra me pagar, que eu tô precisando de grana. Olha que coisa louca. E aí na oração o Senhor diz assim pra mim, ó, respondendo a minha oração, porque Ele tá perto, Ele nos vê de perto, Ele nos vê. E aí a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus, né, falando a mim, disse assim pra mim, então perdoa. Aí eu comecei a argumentar, né, porque eu não sou bobo, Senhor, perdoar? Ah não, Senhor, são 100 pila. 100 pila é tu sabes que eu preciso, que eu não tenho condições. E Ele falou. Aí Jesus não falava mais nada. Quando dava no outro dia, eu orava a mesma coisa e o Senhor vinha e falava, então perdoa. Quer aprender, então perdoa. Perdoa. Perdoa essa dívida, perdoa essa dívida, perdoa essa dívida. Quando passou, acho que salvo engano, né, no final de semana, mas foi os 2 dias que eu orava e o Senhor respondia pra mim, então perdoa. Quer aprender, então perdoa. Então eu mandei mensagem, fulano, amigo, lembra aquele valor XX da nossa... lembro sim, é que eu tô sem grana, não sei o quê. Não, tudo bem, fique em paz, você não me deve nada. Rapaz, aí eu peguei, me tinha mandado áudio no WhatsApp, desliguei meu céu, aí eu fui orar. E naquele momento, eu nunca senti tanta graça de Deus ali, desde aquele dia, né? Até aquele dia, a graça de Deus invadiu minha kitnet, que morava na kitnet, assim, ó. E eu orava agradecendo ao Senhor, porque Ele tinha me ensinado a perdoar. E sabe, irmãos, nós oramos isso como um mantra, mas quando o Senhor nos exige que nós cumprimos com as aparências que nós temos, nós não conseguimos sustentar, porque há falta dentro de nós. A palavra de Deus vai dizer que aquele que tem falta de fé, que peça a Deus, porque Ele dá a todos deliberadamente. Então, meu amado irmão, que nessa manhã
eu e você, primeiro eu, porque a palavra chega para mim primeiro, que eu e você tenhamos o entendimento de que o Senhor, Ele quer de nós, e Ele quer de nós perdão, Ele quer de nós fé, Ele quer de nós postura. Se nós não temos, não precisamos aparentar ter, clamamos a Deus que Ele nos dá. Oh, aleluia, que coisa linda! Olha o link de todas essas palavras. Se nós não temos, nós não precisamos de aparência. Nós precisamos pedir a Deus, como diz o 24, que Ele nos dá. Mas lembrando que, olha, nós não somos bons não, porque nós temos que perdoar, e isso é a essência. A partir do momento que nós não perdoamos, nós travamos toda a nossa vida espiritual. E ouso dizer até física. Porque a falta de perdão impede com que nós sejamos perdoados. E como que Deus vai fazer qualquer coisa para nós sem nos perdoar? Ai, mas Jesus já morreu e eu já estou perdoado. Não! Jesus morreu para que você tenha acesso à salvação. Agora, estar com esse convite não significa que você vai entrar na festa, meu irmão. Significa que você tem o direito. Mas você precisa exercer esse direito se portando como filho. Para ter acesso à herança, há um processo de inventário, onde tudo é analisado do pai. E a sua filiação também é analisada para saber se você tem direito. Ser filho não te dá acesso direto à herança, né? Ser filho, você tem que provar que você é filho nos autos de inventário, uma certidão de nascimento, alguma coisa assim. E aqui, que coisa linda, quando que nós nascemos? Quando aceitamos Jesus. Como nós provamos que somos herdeiros dessa herança, que Ele é o nosso galardoador, aceitando Jesus. Mas a palavra diz também assim, ó, aquele que me ama, Ele guarda e obedece meus mandamentos. Não é só apenas um filho, mas um filho que ama o Pai, obedece os mandamentos. Nós somos todos, estão cercados pela possibilidade de ser salvos. Deus perdoou todos os nossos pecados para que nós tivemos direito. Mas a partir daí é comigo e com você para nos portarmos como tal, como filhos e não como criaturas. Como filhos e não como conhecidos, como servos, como serventes apenas do reino, mas filhos que têm acesso. Então, irmãos, que hoje, nessa manhã, nós tenhamos esse entendimento. E eu quero orar contigo. Papai, se há em nós, Senhor Jesus, qualquer aparência que não condiz com a realidade interior nossa, papai, com o nosso espiritual, eu clamo, Senhor Jesus, abra a nossa visão. Senhor, eu clamo para que o meu coração seja voltado a Ti verdadeiramente. Eu clamo para que meus lábios somente louvam a Ti. Eu clamo, Senhor Jesus Cristo, para que haja restauração na minha vida e na vida dos meus irmãos que me assistem. Eu clamo, Senhor Jesus, para que o Senhor nos acrescente a fé. Eu clamo, Senhor Jesus, para que haja, papai, livramento na casa dos meus irmãos. Eu clamo, Senhor Jesus, pela purificação, Pai. Teu fogo que nos purifica de todo mal, de todo pecado. Deus, nos dá um coração que saiba perdoar. Nos dá um coração que ama verdadeiramente, sem esperar nada em troca, Pai. Eu peço nessa manhã que haja transformação de mente na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço.